Gravação iniciada, presidente. Senhores, bom dia. Vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento da manhã deste dia 2 de dezembro, após um breve intervalo. Havíamos julgado até o processo 175 e o próximo processo é o 176, de relatoria do conselheiro Marcelo Risso. Fica a ressalva de colegiado, neste momento não está completo, já que o conselheiro Douglas está enfrentando algum problema técnico nos seus equipamentos que o impediram de acessar o nosso ambiente virtual. Assim, por hora, estamos aqui com os conselheiros Daniel, o conselheiro Rodrigo, o conselheiro Francisco, conselheira Débora, conselheiro Sávio, o conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto. Então, vamos dar início e, se eventualmente o conselheiro Douglas chegar a tempo e se sentir à vontade ainda no curso do voto de fazer o voto dele nesse processo, senão ele participa dos processos seguintes e a gente anota a ausência dele. Conselheiro Marcelo, processo do contribuinte Edivaldo Brito Martins, o item 176 da nossa pauta. Por favor, acho que o Douglas entrou. Vamos ver se dessa vez vai conseguir conectar. Ok, Douglas, você nos ouve, Douglas? Ok, então, Douglas, a gente estava dando início, já estava ressaltando o seu problema técnico, mas você conseguiu entrar exatamente no momento em que o conselheiro Marcelo daria início à leitura de relatório e voto do item 176 da nossa pauta, contribuinte Edivaldo Brito Martins. Por favor, conselheiro Marcelo, fique à vontade. Presidente, esse caso aqui é bem simples, algo corriqueiro que nós julgamos, aqueles depósitos bancários com origem não comprovada. Eu vou só destacar aqui alguns pontos do relatório e ir direto ao voto. Imposto de renda, exercício 2004, procedimento fiscal, intimou o contribuinte a comprovar aí os depósitos bancários, o montante de 685.926,76 e não apresentou nenhuma documentação. Em defesa, ele simplesmente só alega o que está destacado em amarelo, tendo em vista que toda a movimentação bancária ocorrida nas suas contas correntes no ano de 2003 teve como origem o seu ramo de atividades, que é compra, financiamentos, venda e consignação de veículos usados, ou seja, sempre utilizava a conta para recebimento de financiamentos, pagamentos, veículos de terceiros. Aí ele anexa diversas cópias de contratos, recibos de transações com diversos clientes e informa que a margem de lucro dele ficava em torno de 5% a 8%. Aí o único fato que ele muda aqui no recurso dele é que ele fala que no recurso a margem de lucro dele é reduzida, acho que é de 3% a 5%. Mas enfim, a decisão de piso julgou improcedente. Eu conheço aí do recurso, tá? Eu aplico o 57 do RICARF. A decisão de piso destaca todos aqueles elementos que nós colocamos nos nossos votos a respeito da Lei 9.430, da questão da omissão de rendimento, ônus da prova, tudo mais. E aqui no caso concreto, ela fala o seguinte: no presente caso, no curso da ação fiscal combatida, intimada a comprovar a origem dos depósitos elencados nas planilhas anexas ao termo de intimação fiscal, não proceder o contribuinte. Na verdade, conforme relatado na descrição dos fatos, integrante do auto, no âmbito do procedimento fiscal, o senhor Edivaldo não apresentou qualquer documento acerca da procedência dos recursos. Somente por ocasião da impugnação, o contribuinte manifesta sobre os aludidos depósitos, quando assevera que seriam fruto do uso de contas bancárias de sua titularidade para comercialização de veículos, ou seja, serviriam referidas contas para receber montantes correspondentes à compra e venda de automóveis por ele realizados. Aí não obteve êxito em correlacionar os depósitos, ensejadores da presunção. Ele diz que isto porque, para tanto, restringe-se a apresentar os recibos de compra e venda de veículos, folha 105 a 180,
a partir dos quais não é possível estabelecer o necessário vínculo entre cada um dos depósitos com a origem correspondente, como exigido na 9.430. Nota que estabelecida a inversão do ônus da prova é o papel do contribuinte, né, afastar a presunção. Sorte de se ressaltar, muitas vezes tais recibos não revelam qualquer relação com o contribuinte. Aliás, o próprio contribuinte, por meio da impugnação, afirma acarrear, entre aspas, algumas cópias de contratos e recibos de transações com diversos clientes, fecha aspas. Ou seja, o impugnante não carreia aos autos documentação idônea acerca da origem dos recursos envolvidos nas operações. Aí, diante da questão do parágrafo 3º do 42 da 9.430, os depósitos devem ser examinados individualmente e a necessidade de comprovação, o fato que ele não fez. Aí ele junta diversos documentos, folhas 96266, eu deixo de conhecê-los porque não ficou evidenciado o justificado de que tratam-se de documentos juntados, aí na forma do artigo 16, parágrafo 4º, e alíneas do decreto do PAF. Eu até tentei checar essa documentação que ele juntou, concatenar com o que foi apresentado em defesa, para saber se são os mesmos, mas sim, não consegui, tá? Mas muitos dos contratos que ele colocou, realmente, foi como que a visão de piso identificou. Muitas coisas nem tem o nome dele, coisas que tem terceiros aí, que provavelmente ele fazia intervenção e recebia um determinado valor aí a título de comissão, tá? Mas eu estou afastando e negando provimento ao recurso. Senhores, considerações? Então podemos ir ao voto. Daniel, Marcelo, você acaba não conhecendo Dos documentos. Apresentado, porque na tua conclusão você só está negando o provimento. Então seria o caso de conhecer em parte do recurso? Os documentos eu acabo... eu nem entendo como questão de mérito, assim, presidente. Não sei. Ele não se ajusta ao que está tratando no processo. Sim, né? Mas sem problema, eu faço esse ajuste no voto, sem problema. Só para informar, então, está conhecendo, está olhando e falando assim, olha, não se presta a demonstrar a origem desses valores creditados na conta bancária. Sim. É isso? Ok, eu faço essa modificação. Ok, senhores. Como vota, conselheiro Daniel, conselheiro relator, negando o provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho, presidente. Francisco. Também acompanho. Douglas. Tá sem som, Douglas. A cena, enquanto se resolve, se acompanha só a cena positivamente, ok? Então, enquanto você resolve o teu problema do seu áudio aí, conselheiro Douglas acompanhando o relator na negativa de provimento. Não é isso, conselheiro? Conselheira Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e, nesse sentido, eu acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, item 177 da pauta, relatoria da conselheira Débora, contribuinte Cristine Lange. Conselheira Débora. Só, presidente. Douglas, teu microfone está em mudo. Não é algo no celular não que tu precisa desativar, porque o símbolo está aparecendo aqui como se fosse mudo. Não sei se você precisa diretamente no celular desativar isso. Vai dando seguimento aqui, né? Enquanto ele tenta resolver esse probleminha, mas ele está nos ouvindo de forma adequada lá. Conselheira Débora, por favor, pode dar início à leitura do relatório e voto da Cristine Lange, item 177 da pauta. Então, é um processo que se refere a um auto de infração, infrações, omissão de rendimentos recebidos de resgate de previdência privada e FAP, omissão de rendimentos de pensão alimentícia judicial e omissão de rendimentos no montante de 911.505.
devidamente cientificada, inicialmente, porque essa fiscalização se originou na irmã dela, com a quebra do sigilo bancário. As duas são sócias de uma empresa, que na sequência eu vou falar o nome, que agora não me recordo, e então essa fiscalização foi simultânea com a da irmã Adriana Lange, tanto é que ela foi arrolada como solidária na fiscalização da Cristine e apresentou impugnação. As duas apresentaram impugnação, a cópia, ela inicialmente teve um problema com essa impugnação da Cristine, que foi considerada intempestiva, ela teve que entrar na justiça, a justiça, no mandado de segurança, determinou que a autoridade julgadora se pronunciasse sobre essa impugnação, daí, superada essa questão, as duas apresentaram aí a impugnação, que tem os mesmos argumentos. A turma julgadora decidiu pela improcedência da impugnação, consequente manutenção do crédito tributário lançado. Cientificada da decisão, ela apresentou recurso involuntário, com os argumentos a seguir, que os valores que ingressaram equivocadamente em contas correntes da contribuinte pertenciam à sociedade empresária Indústria de Ferramentas IFLA Limitada. Houve o reconhecimento dos referidos valores como recebidos pela empresa, bem como o pagamento à vista dos tributos em sua totalidade. O reconhecimento da referida receita ocorreu no período inercial da fiscalização, uma vez que a mesma permaneceu estática pelo lapso temporal superior a 60 dias, ensejando a requisição da espontaneidade por parte da fiscalizada, Adriana Lange, e a recorrente não recebeu os valores referidos pela fiscalização, encontrando-se na condição de fiscalizada unicamente por manter conta conjunta com sua irmã, por esta não ter descendentes, ela fala que é solteira, não sei. E a tributação dos valores recebidos a título de pensão alimentícia, demonstrando que tais valores não se enquadram na classificação de renda, e a decisão de primeira instância não reconheceu os precedentes jurisprudenciais nem a espontaneidade da recorrente. Quanto à requisição da espontaneidade, esse ponto foi debatido no processo referente à autuação da contribuinte Adriana Lange, cadastrado sob o número 2009-30, não podendo sequer a recorrente fazer menção, porque na decisão da DRJ, a autoridade julgadora se pronuncia em relação a essa questão da espontaneidade, transcrevendo a decisão daquele processo. Então, é isso que o contribuinte fala, que ela não teve ciência dessa decisão, então a DRJ não poderia utilizar aquele argumento nesse processo dela. A omissão das receitas noticiadas na folha 261, esse tema se encontra ultrapassado, uma vez que os valores foram reconhecidos como receitas da sociedade empresária, sendo pagos os tributos pertinentes àqueles montantes, afastando-se este ponto. E quanto à publicação das decisões administrativas, isto é, precedentes jurisprudenciais, a decisão matriz pode e deve ser aplicada aos casos decorrentes. Como o presente feito tem origem na fiscalização realizada contra a contribuinte Adriana Lange, tudo o que consta daquele processo como instrumento de defesa também deverá ser observado e atendido para este. A recorrente apresentou, passando ao voto, a recorrente não apresentou manifestação expressa em relação à infração de omissão de rendimentos recebidos a título de contribuições de previdência privada e FAP, e inovou no recurso voluntário no que diz respeito às alegações de quebra de sigilo bancário desprovido de ordem judicial e do pedido de sobrestamento do feito em razão da matéria estar sujeita à repercussão geral no recurso voluntário extraordinário número 601-314. Eu menciono, né, que eles estão preclusos dessas matérias, mas em relação a esse recurso extraordinário, eu coloco só uma informação, né, que já julgou a legalidade, então não teria motivo para sobrestar nada. Em relação às alegações acerca da espontaneidade e da omissão de rendimentos, eu utilizo o artigo 57, eu não sei, eu acho que talvez seja pertinente para vocês entenderem um pouquinho do caso, porque é um pouquinho assim complexo. Então, eu vou utilizar então esse voto do acórdão, né, recorrido. Então, a suposta espontaneidade adquirida por Adriana Lange foi objeto de análise no voto proferido no processo daquela contribuinte, do qual transcreve-se parte do título
parte a título de esclarecimento. A repugnante alega que, em razão da paralisação do procedimento fiscal do período superior a 60 dias, sem que tenha havido ato escrito por parte da administração tributária, readquiriu a espontaneidade conforme previsto no artigo 7º, parágrafo 2º do decreto 70.235. Como é disso, o início da fiscalização exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação à matéria objeto do procedimento de ofício, sendo que a ausência da prática de qualquer ato escrito por mais de 60 dias consecutivos por parte da autoridade fiscal que indique o prosseguimento dos trabalhos fiscais implica no restabelecimento de tal instituto, consoante disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 7º do decreto 70.235. Saliente-se que o registro eletrônico das sucessivas prorrogações do mandado de procedimento fiscal no sítio da Receita Federal na internet até o término da ação fiscal em observância ao disposto na portaria 3.007 de 2001, cientificou o contribuinte da prorrogação dos trabalhos. Constata-se assim que não ocorreram os pressupostos para a requisição da espontaneidade nos autos. Ademais, o reconhecimento da espontaneidade somente permite afastar o lançamento de ofício se ficar comprovado que o contribuinte pagou o imposto efetivamente devido, considerando para isso os mesmos dados levantados pela fiscalização. Não é o caso dos autos, em que a autuada alegou que optou pelo pagamento de tributos decorrentes do reconhecimento das movimentações financeiras como receita da empresa Indústria Ferramentas IFLA Limitada. No tocante à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, a empresa Indústria Ferramentas IFLA Limitada efetuou 2 lançamentos a débito na conta patrimonial Eletrogás Centrais Elétricas Brasil, no valor de R$ 477.548,60 no dia 2 de fevereiro e no valor de R$ 1.345.461,40 no dia 7 de fevereiro de 2007, conforme livro diário. Quando intimada a apresentar os documentos que embasaram os lançamentos, a referida empresa apresentou 3 laudos periciais documentoscópicos e títulos nominados obrigações ao portador emitidas pela Eletrobras, datados do ano de 2005. Cuja finalidade primordial do exame é determinar a autenticidade dos documentos. Ocorre que os valores relacionados aos lançamentos referidos foram transferidos via TELES para a conta 24765, dígito 7, do Banco Itaú, que é titulada conjunta e solidariamente pela contribuinte e por sua irmã, Adriana Lange, as quais são sócias gerentes da sociedade. Na análise dos extratos da referida conta bancária, constata-se que os recursos foram usados para suportar pagamentos efetuados pelas titulares da conta, nos dias em que se seguiram as transferências, pagamentos, e esses que nada têm a ver com a compra do título. Aparentam ser saques de cheques de operações de câmbio, evidenciando que os recursos não foram utilizados na aquisição de obrigações ao portador da Eletrobras, como sugeriam os lançamentos contábeis, já que nenhuma das contribuintes declarou ter títulos daquela espécie e também porque não foram aduzidos documentos que demonstrassem a ocorrência de tal fato. A impugnante alega que o lançamento contábil retrata o fato tal como ocorreu, e que não foi realizada a perícia no sentido da desqualificação da documentação. Registre-se que somente a escrituração mantida com observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte, conforme estabelece o artigo 923 do RIR. Acrescente-se que o principal meio de provar determinado ato é a prova documental, pois os documentos provam a história dos fatos econômicos e permitem a descoberta da verdade. Os laudos periciais a título de Eletrobras, datados do ano de 2005, não são hábeis a justificar as transferências feitas no ano de 2007. Assim, está bem evidenciado que os recursos ingressados na conta corrente da impugnante referem-se a rendimentos recebidos da pessoa jurídica, da qual é sócio-gerente, conforme apurado no procedimento fiscal. Oportuno deixar consignado que o fato da sociedade empresária Indústria de Ferramentas IFLA Limitada ter efetuado os recolhimentos de tributos, porque ela vem nos autos, ela faz um recolhimento desde 2005, imposto de renda, uma série de tributos, por entender que ter readquirido espontaneidade, não tem o condão de afastar a tributação das pessoas físicas beneficiárias dos recursos, e que representaram disponibilidade econômica em seu favor.
as sócias gerentes da referida empresa, ou seja, apesar da empresa ter recolhido os tributos porque alega ser da jurídica, quem teve realmente essa disponibilidade econômica e que usufruiu desse rendimento foram as duas sócias da empresa, titulares dessa conta corrente. Então, desse modo, os recursos financeiros recebidos da pessoa jurídica caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos. É o que se compreende da disposição contida no parágrafo 4º, artigo 3º da Lei 7.713, que a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem, da renda, né, e da forma da percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto ou benefício do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer título. Então, entendo que não merece reparo o acordo nesse ponto, porque ficou claramente demonstrado que a disponibilidade, quem teve foram as duas sócias, né, da empresa. No tocante ao rendimento da pensão alimentícia judicial, a contribuinte alega que os rendimentos recebidos a título de pensão não se enquadram na classificação de renda, mas mera indenização. Todavia, como se verá a seguir, não lhe assiste a razão. Então, eu transcrevo aqui o artigo 3º, né, da parágrafo 1º da Lei 7.713, que constitui rendimentos bruto total todo produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro. Daí eu transcrevo também aqui a questão do CTE, os artigos 43, 44 e 45, que tratam sobre o fato gerador, base de cálculo, sujeito passivo do imposto de renda. Como visto, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. No requerimento de conversão de separação litigiosa apresentado, foi convencionado aí o pagamento de um salário mínimo aqui, né, eu transcrevo o que foi tratado sobre os alimentos, que a separanda tem direito aí a um salário mínimo para cada filho, né, depositado na conta corrente dela. Ela declara os filhos como dependentes, transcrevo aqui a cópia da declaração dela. Assim, ao incluir os filhos como dependentes, os rendimentos tributários sujeitos ao ajuste anual de qualquer valor, por ele recebidos, obriga que sejam incluídos na rendição, na declaração de ajuste anual do declarante. A contribuinte, ao considerar como dependentes os filhos que ficaram sob sua guarda em cumprimento da decisão, devia ter oferecido a tributação na sua declaração os rendimentos recebidos pelos filhos, inclusive a importância recebida do ex-cônjuge a título de pensão alimentícia. No que diz respeito à inconstitucionalidade da lei tributária, eu cito o parágrafo número 2, no tocante à jurisprudência e decisões administrativas, faço aquela questão sobre o artigo 100, e que essas decisões, elas não vinculam também o julgador, né, então, por tudo, eu voto em negar provimento ao recurso voluntário. O recurso da irmã dela ainda está pendente de julgamento, já foi distribuído para eu consultei, né, se já tinha sido analisado, ainda foi distribuído, mas não foi apreciado o recurso da irmã. Mas eu entendi que como não existe uma vinculação, eu poderia analisar esse aqui independente do outro. Então, esse é o meu voto. Perfeito, conselheira. Senhores, considerações? Por mera curiosidade de quem já trabalhou na orientação e análise tributária na Receita Federal, em que esses títulos da Eletrobras, eles eram muito comuns para lastrear pleitos relacionados à compensação de tributos, um título lá de, não sei, de 1800 e quanto lá, que eles iam para um determinado profissional que fazia uma reavaliação daquilo ali, chegava em cifras astronômicas, assim, sabe? E aí, a partir dali, vendia esses créditos para contribuintes que tivessem interesse, vendia mais barato cada crédito para utilizar como compensação. Aí, só uma questão da curiosidade né, que título que essa empresa adquiriu esses valores, né? Esses valores acabaram saindo da conta da empresa, indo para a conta das sócias. Não sei, assim, né? Não sei, dá vontade de entender essa operação, mas, ou seja, não tem nada a ver com o objeto aqui, porque ainda
que eventualmente as sócias estivessem atuando de forma, vamos dizer, indevida na venda de um título inexistente, o tributo não é sanção de ato ilícito, né? Então, mesmo que não estou dizendo que seja o caso, mas ainda que fosse de origem ilícita os valores, o tributo seria devido em razão da ocorrência do fato gerador, que é a disponibilidade econômica, ou jurídica, e nesse caso é econômica mesmo. Mostrado que foi para ela, né? Que não foi da empresa. Foi para a conta dela, empresas que contabilizou e depois fizeram trade para. Então, dá a impressão que a empresa aportou no seu patrimônio esse valor e é como se ele estivesse pagando por isso, transferiu o recurso para ela. Ela poderia mesmo estar intermediando isso, estar vendendo isso, enfim, não sei. Não sei, ou ter até adquirido, só incluído na empresa para poder, de alguma forma, resgatar uma parcela ali. Certamente de algo que depois vai virar um ativo podre na empresa que não teria retorno. Mas, enfim, estou chutando, imaginando que seja aquele caso lá e não tem nada a ver com a discussão em si. Daniel, como vota com a relatora negando provimento a recurso voluntário? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Também acompanho, presidente. Flávio? Eu acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho a conselheira relatora e assim após o colegiado por unanimidade de votos negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, ainda da conselheira Débora, Carla Juarez Belfort. Por favor, conselheira, fique à vontade. Também é um auto de infração, omissão de rendimentos caracterizado por depósito com origem não comprovada. Débora, vamos só ver, dá só um minutinho que acho que o Rodrigo caiu aí. Ele deve retornar em seguida, mas tal como fizemos com o Douglas, vamos ver se ela já está voltando. Perdeu alguma coisa? Não, perdeu nada e vamos começar agora. Por favor, Débora, fica à vontade. Então, é um auto de infração, omissão de rendimentos caracterizado por depósito de origem não comprovada, referente ao ano calendário de 2007. Esse contribuinte aqui, segundo a fiscalização, a fiscalização teve bastante dificuldade de dar início e ciência dele dos termos, porque encaminhava, o termo voltava, e ele falava que mudava de endereço, fornecia um outro endereço, acabou dando ciência por edital, daí ele informa um novo endereço, daí a fiscalização intima, mas ele não comprova que, após transcorrer do prazo, e foi solicitado daí a quebra do sigilo, né, para o decreto 3.724, ele foi intimado a apresentar, daí depois a fiscalização fez aquele levantamento das contas, dos depósitos para ele justificar, são todas essas contas, ele apresentou a impugnação, questiona a quebra do sigilo bancário sem a ordem judicial, o arbitramento dos rendimentos com base exclusiva em depósito bancário, até ele menciona ali que é casado em regime de comunhão total com a Maria Efigênia, comprovação dos origens dos recursos, das fontes de poupança, a classificação dos rendimentos. Sei que a decisão de primeira instância concluiu pela improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado. Cientificado, ele apresentou o recurso voluntário, ele também vem com as alegações de inconstitucionalidade pelo fato da quebra do sigilo, que a 7ª turma, ao decidir pela manutenção da fiscalização de lançamentos com base na quebra inconstitucional do sigilo bancário do recorrente, houve desacerto, questão da inconstitucionalidade novamente da autuação, por meio ele só ficou rebatendo essa questão da inconstitucionalidade. Deixa eu ver mais. Ele fala que
A legislação tributária exige, como hipótese da incidência, a aquisição da disponibilidade econômico-jurídica da renda, que o recorrente já deixou claro que desde o início que os valores encontrados no ano de 2007 de conta de sua titularidade da esposa, visto que são casados pelo regime de comunhão de bens, são decorrentes da exploração da atividade rural e de dinheiro intercambiado entre contas deles próprios e de valores obtidos por meio de empréstimos. Deixa eu ver o que mais. Basicamente é isso que ele fala. Que ele não tem obrigação legal de esclarecer cada um dos depósitos, porque a legislação não exige que ele faça uma contabilidade, sendo pessoa física, que mantenha os registros. Então, basicamente é isso aqui. Então, o recorrente questiona a legalidade e constitucionalidade da quebra de seu sigilo. Sobre o tema, é importante esclarecer que antes da obtenção dos extratos bancários, diretamente através das instituições financeiras que deram origem à movimentação financeira, assim como comprovar a origem dos recursos depositados nas contas, a autoridade intimou o contribuinte para apresentar seus extratos bancários, não tendo mesmo atendido a tal solicitação. Daí aqui eu transcrevo a questão da Lei Complementar 105, né, que, com base nesses extratos enviados pelas instituições financeiras, os quais representam prova concreta dos depósitos bancários, a autoridade fiscal lançou mão da presunção legal, contida no artigo 42. A questão da inconstitucionalidade, a súmula 2, né, que o CARF não é competente para se pronunciar, e o STF já julgou a legalidade e a constitucionalidade da utilização, né, do artigo 6º, no caso da Lei Complementar 105, então não prosperam as alegações do contribuinte em relação à inconstitucionalidade. A questão da omissão dos rendimentos, transcrevo que é a legislação pertinente, que sendo presunção é a obrigação ônus do contribuinte emitir. O recorrente alega que o dinheiro existente em suas contas bancárias decorre de 3 transações: exploração da atividade rural, que sempre foi apresentada a tributação por meio das declarações anuais, empréstimos bancários, intercâmbio de valores entre contas de titularidade do próprio recorrente e da sua esposa, sem, contudo, apresentar elementos de prova. Então, eu até transcrevo aqui o excerto da decisão da DRJ, que ele alega que nunca omitiu rendimentos tributáveis, esclarece que o casal nunca teve receitas que não fosse da exploração da atividade rural, sendo que nos últimos anos a situação financeira se deteriorou, obrigando-os a se socorrer de empréstimos. Esclarece também que a maioria dos créditos efetuados na sua conta origina-se de empréstimos contraídos junto a terceiros para quitar empréstimos anteriormente contraídos. Daí aqui ela até transcreve o artigo 61, parágrafo 5º, que a receita bruta decorrente da comercialização dos produtos deverá ser comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, tá? Tais documentos devem ser emitidos pelo próprio contribuinte e não por terceiros. Ocorre que nenhum documento relativo a esta atividade foi anexado aos autos. Insta a repisar que as alegações genéricas vinculadas à natureza das atividades do interessado não são hábeis para o afastamento da presunção. Portanto, não há que se falar de rendimento tributável correspondente a 20% do rendimento, 20% do valor omitido, uma vez que não comprovado que se trata de atividade rural. Aqui também a questão das fichas financeiras apresentadas pelos bancos aparece como pecuarista e advogado, sendo sua atividade e número da OAB. Em consulta à internet foi possível verificar que o interessado consta como advogado em várias causas no ano de calendário de 2007. Quanto aos empréstimos informados, é de se esclarecer que, em se tratando de empréstimo, as partes envolvidas têm o dever não apenas informar os referidos a operações das respectivas declarações de bens por sua repercussão na variação da patrimonial, mas principalmente de fazer prova da transferência do numerário decorrente de tais atos, ou seja, preciso demonstrar a efetiva materialização da operação. Cumpre enfatizar que, conforme o relatório fiscal,
foram aceitas as comprovações dos créditos bancários referentes à rubrica constante do extrato bancário cheque descontado, por referir-se a empréstimos pessoais em cheque que foram negociados com bancos e posteriormente quitados pelo contribuinte. No tocante à instrução processual, importa salientar que, em consonância com o disposto no artigo 1516 do decreto 70.235, é dever do interessado prover a impugnação com todos os elementos probatórios. Então, a presunção da omissão de rendimentos por depósito de origem não comprovada pode ser ledida como a comprovação pelo contribuinte da origem dos recursos depositados em fontes mediante a documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no presente caso. O artigo 15 determina que a impugnação deve vir acompanhada de toda a documentação. O contribuinte, então, deveria comprovar a origem dos recursos depositados, né, quando da impugnação, e também deveria ter feito de forma individualizada, ele não fez, então não há como modificar o julgamento de primeira instância, então voto por negar provimento ao recurso. Ok, conselheira, senhores, considerações? Basicamente, argumento de sempre, impossibilidade de sigilo bancário, inconstitucionalidade, nesse caso tangencia a questão lá dos vistos da atividade rural, mas o que se tem ao fim, ao cabo, é que a origem dos recursos não ficou devidamente comprovada. Conselheiro Daniel, como vota? Conselheira relatora negando o provimento do recurso voluntário. Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Rita? Também acompanho. Acompanho, presidente. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Aplauso de membro colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento do recurso voluntário. Senhores, são 11h31. Vamos seguindo. Como a gente está tratando muito o processo de depósito bancário, vamos da mesma forma a gente tentar agilizar, e aí, tipo um caso desse, que tratou de inconstitucionalidade, a gente não precisa nem ler essa matéria, já passa para a seguinte, porque é um entendimento absolutamente reiterado já no colegiado, né? Então, conselheira Débora, aí tem 179 agora, Ana Clara Murad, Sarney. Por favor, fique à vontade. Também é uma omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário com origem não comprovada, nos calendários 2005, 6, 7 e 8. Ela foi cientificada, apresentou a impugnação. Nesse caso, ela alega que, apesar dessa conta ser conjunta, a titularidade dos depósitos era da mãe dela, que tem até uma declaração da mãe dela, assumindo que todos os recursos que entram na conta são da mãe. A turma julgadora de primeira instância conclui pela improcedência da impugnação, consequente manutenção do crédito lançado. Ela apresenta recurso voluntário, alegando que a fiscalização não levou em consideração a declaração da titular das contas, a senhora Tereza Cristina Murad Sarney, no sentido que todos os depósitos questionados haviam sido por ela feitos, ou mediante sua determinação, lavrando assim auto de infração, que instrui o presente processo. No mérito, a necessidade da exclusão dos depósitos de valores iguais ou inferiores a 12 mil, cujo somatório não ultrapassa 80 mil, comprovação de que os valores depositados pertencem apenas à titular, das contas correntes, no caso a mãe dela, alegada omissão de rendimentos caracterizados por depósito de origem não comprovada. Ela fala que todos os depósitos têm origem e são decorrentes de distribuição de lucros e prolabore, da mãe dela, da Tereza Cristina Murad Sarney. Deixa eu ver o que mais. Ela alega que há comprovação da origem de todos os recursos. Ela questiona também a questão da multa dos juros, que a multa é abusiva e desproporcional, a inaplicabilidade dos juros sobre a multa de ofício. E então, vou passar para o voto aqui.
Além dos seguintes argumentos apresentados na impugnação, comprovação dos valores depositados pertencem a titular das contas, alegada omissão de rendimentos caracterizados por depósito de origem não comprovada, resultou da desconsideração de pagamentos para labora e distribuição de lucros das empresas de Tereza Cristina Grade Sarney, a abusividade e desproporcionalidade da multa aplicada e inaplicabilidade dos juros sobre a multa, a contribuinte acrescentou em suas razões no recurso apresentado o seguinte tópico da necessidade de exclusão dos depósitos de iguais ou inferiores a 12 mil. Eu não vou conhecer dessa matéria, mas eu fiz um apanhado e realmente esses valores, a fiscalização, quando elaborou o demonstrativo, ela já fez essa exclusão, e o que ficou realmente são os depósitos de valores superiores a 12 mil. Então, a apuração você faz da conta, né, daí você tributa para os cotitulares na proporção de 50%. Então, esse argumento em si, de qualquer forma, não teria, assim, como ser acatado, porque na realidade já foi feito isso, o que ficou realmente são os valores devidos, né. A questão da omissão de rendimentos caracterizados por depósito de origem não comprovada, eu transcrevo aqui a legislação, ela alega que foi comprovado que os valores depositados pertencem apenas a titular, né, no caso da sua mãe. Nesse caso, eu vou utilizar o artigo 57 como os argumentos da DRJ, né, no sentido de que a impugnante afirma que a declaração de sua mãe, de que esta fora responsável pelos depósitos, seria suficiente para excluir da tributação, excluir a impugnante da sujeição passiva no presente lançamento. Como não restou comprovada, porém, a origem dos depósitos, não se comprova também a veracidade dessa declaração, como estabelece o artigo 368 do Código de Processo Civil. As declarações são provas insuficientes perante terceiros dos fatos declarados. As declarações, então, transcreve aqui o artigo 368, né, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato. A impugnante argumenta que não foram considerados como origem do depósito valores recebidos por sua mãe, com o titular da conta, a título de prolabore e distribuição de lucros das suas empresas devidamente contabilizados, nos casos em que os depósitos não foram comprovados como provenientes das contas bancárias das pessoas jurídicas. Não poderia ter recebido esses valores senão em suas contas correntes, o que demonstraria que os demais depósitos tiveram esta origem. Mas ela própria oferece a razão porque não procede tal raciocínio. Nos meses em que os créditos em suas contas foram inferiores aos valores contabilizados, afirma que nesses casos as empresas pagaram despesas pessoais de sua mãe, depositando apenas o saldo, o que demonstra que os critérios de prolabore e distribuição de lucros não ocorrem necessariamente por depósito bancário. Para a comprovação dos pagamentos de pessoas jurídicas, as pessoas físicas ligadas, tais como sócio e parentes, é indispensável a comprovação da efetividade do pagamento. Para tanto, não basta o registro contábil da suposta transferência. É dispensáveis, portanto, os documentos bancários, tais como extratos, cópias de cheque, documentos de depósito, de acordo com o artigo 302 do Decreto 3.000, Regulamento do Imposto de Renda. Afirma apresentar documentos que comprovariam a origem do depósito, afastando o motivo da autuação, mas os cheques e extratos que apresenta comprovam apenas os que depósitos foram que tais depósitos já foram excluídos da conta pelo autuante. Então, a presunção da omissão dos depósitos de origem, na verdade, é aquela história. Então, ela não comprova, e então não há razão para que modificar a decisão de primeira instância. A questão da jurisprudência, decisões e a multa de ofício tem a súmula CARF número 2, da jurisprudência, no caso, e decisões administrativas, eu cito aqui o artigo 100, né, do CTN, somente devem ser observados para os atos aos quais a lei atribua eficácia. A questão da multa de ofício, uma vez constatado, né, pelo levantamento fiscal, está sujeito a multa de 75%, né, a questão da inconstitucionalidade e abusividade, eu cito a súmula CARF número 2, a aplicação dos juros sobre a multa, a súmula CARF número 108, então, voto por negar provimento ao recurso, porque na realidade ela está repisando os argumentos da impugnação sem trazer novos elementos. Senhores, considerações? Passamos ao voto. Daniel, como vota? Uma olhadinha, presidente, nessa alegação dela do
dos depósitos, né, do limite e tal. Eu nunca tinha visto esse argumento, não, de dividir o valor para cada um e tal, mas eu acho que o que a lei fala, o espírito da lei é os depósitos, né? Ela primeiro faz a apuração dos depósitos, 12.080, aí depois, no segundo momento, é que ela vai distribuir 50% para cada um, ou se for 3 titulares, 1/3 para cada um, enfim, mas eu acho que ela vai excluir só o depósito mesmo, enfim, né? A omissão de rendimento é uma só, na verdade, só que você atribui essa omissão para quantos titulares forem. Então, se uma conta tem 10 titulares, não quer dizer que você vai tirar lá até 800 mil, né? Então, é por aí. Primeiro faz essa verificação e aí a fiscalização fez, tirou o que tinha que tirar e aí partiu. Nesse que partiu, todos os outros depósitos eram maiores, que ficaram eram maiores de que 12 mil, mas no que partiu pode de algum ter ficado abaixo de 12 mil, por exemplo, um depósito de 20 ficou 2 de 10. Na verdade, o que tem que diferenciar aqui é que o crédito para ela, né, foi menor do que o depósito que a lei fala, né? A lei fala em depósito 12 mil, mas para ela ficou um crédito de 6, vamos dizer. Eu até cito ali a solução de consulta interna número 13, apesar de não conhecer, eu coloquei ali embaixo que é exatamente nesse ponto, é a conta corrente que você analisa, daí se a divisão dá menos, mas no caso dela, os depósitos ali, pelos demonstrativos, ela não assiste a razão a ela, porque você tem que considerar a conta mesmo. Perfeito. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Fábio? Acompanho, presidente. Marcelo? Acompanhe. Ok, senhores, eu também acompanho a conselheira relatora e assim acordo mesmo colegiado por unanimidade de voto negar provimento de recurso voluntário. Item 180, Daniel, Fortune, André, sei lá quem é isso aqui, tá Rio, deve ser isso? E é uma mulher, viu, presidente? Fortune, André Tail. Então vamos lá, vamos ao processo 180, Daniel, final 2006-94, por favor. Da mesma forma, Daniel, podendo agilizar, porque a gente está com adiantado e com processo atrasado ainda para a reunião. Ok. Presidente, esse processo não tem maiores dificuldades, é um processo de omissão de rendimentos de depósito bancário de origem não comprovada, relativamente simples. Na verdade, o que ocorre? A interessada, ela impugnou esse auto, foi aplicada uma multa agravada no percentual de 112,5%, mas essa multa agravada não está em discussão aqui, porque a DRJ já afastou essa multa, certo? E teve uma movimentação bancária expressiva na conta, e ela informa para a fiscalização que é sócia administradora de uma empresa, que é a Edfor Comercial Importador e Exportador, e tinha 2 contas da mesma instituição financeira, uma para pessoa física e outra para pessoa jurídica. E, então, por autorização do gerente do banco, os recursos transitavam livremente entre as 2 contas, em caso de necessidade, por exemplo, para cobrir cheques emitidos pela empresa. Suprimentos de caixa eram efetuados pela conta da pessoa física, obtinham esse recurso do crédito rotativo de que dispunha. Ao serem ressarcidos pela empresa, os depósitos eram efetuados com acréscimo decorrente da utilização do crédito rotativo. Basicamente, essa é a alegação dela de defesa. A decisão de primeira instância julgou, como falei, procedente em parte a impugnação, certo? Intimada da referida decisão, propriamente apresentou o recurso voluntário tempestivo, arguindo a decadência para os meses de janeiro a julho de 2001, que os créditos em sua conta bancária são provenientes de depósito de sua empresa, a título de evolução de suprimentos de caixa feitos a partir de sua conta, os valores creditados debitados nas contas bancárias decorreram de movimentação efetuada entre essas contas, né? E não é permitida a utilização pelo fisco de informações financeiras relativas à movimentação de créditos financeiros pelos contribuintes. Alega o cerceamento de defesa pela exigência de depósito prévio para recorrer. No caso aqui do depósito, eu só faço uma rápida consideração, dizendo que o argumento ofensivo
cessamento ao direito de defesa por exigência depositória para a interposição do recurso, perdeu o objeto. Isso porque, antes do protocolo da pressão recursal, já estava vigente a súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, esta afastada a arguição cessamento ao direito de defesa. Em relação à decadência, o que concerne a alegação de decadência, né, no caso aqui, o fato gerador, primeiro a questão do que não há antecipação de pagamento, né? E o fato gerador aqui que atrai incidência do artigo 731 do CTN. E, de acordo com a súmula CAF número 8, o fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2001 e tendo sido eventualmente notificada do auto de infração em 6 de dezembro de 2006, não há que se reconhecer a decadência do direito fazendário à construção do crédito tributário. Em relação ao sigilo fiscal, eu trato dessa questão que acho que já é bastante conhecida de todos, né? Então, não dou provimento. E em relação à opção de rendimentos, né? Basicamente, ela alega que a expressiva movimentação bancária em sua conta se deu em razão da cobertura, alega recorrente que a expressiva movimentação bancária em sua conta se deu em razão da cobertura de saldos negativos na conta corrente da empresa da qual é sócia, que posteriormente retornou à sua conta. Todavia, não apresentou nenhuma prova nesse sentido, ao contrário, requer uma perícia nas referidas contas para a prova do alegado, ou seja, ela argumentou bonito, mas ela não, só argumenta, não prova, né, não faz nada de documento desse sentido. Então, assim, o pedido de perícia resta de plano deferido, de acordo com o artigo 18 do decreto 7235, a autoridade julgadora deve definir os pedidos de perícia quando prescindíveis ou impraticáveis. Poderia ter estendido mais aqui, posso estender, porque para dizer por que é prescindível, né, já que é uma presunção, né, não, ela que teria que fazer a prova em contrário, e como dito aqui no parágrafo anterior não foi dito, vou colocar em vermelho aqui para colocar mais um parágrafo. E toda aquela questão de direito que eu coloco aqui, né, conforme já mencionado, o artigo 42 é necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-se como recorrente de renda já oferecido à tributação. Assim, em razão da ausência de comprovação da origem dos valores que estão na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma. Aqui está. A última parte, diante do exposto, eu voto por conhecer o recurso voluntário para negar e provimento. Senhores, considerações? Então podemos ir direto ao voto. Rodrigo, como vota? Acompanho o relator, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Também acompanho. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanhe. Eu também acompanho o conselheiro relator, acordo mesmo colegiado por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário, processo seguinte do Marco Aurélio Prata. Conselheiro Daniel, por favor. Item 181 da pauta. Marco Aurélio Prata. Aqui também é outro processo de depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao ano calendário 2005, exercício 2006, a omissão estocratizada por valor acreditado nas contas de depósito ou investimento em relação às quais o contribuinte regularmente estimado não comprovou documentação abidônea à origem dos recursos utilizados. Em resposta à intimação, o contribuinte declarou que apresentava extratos consistindo apenas e tão somente de informe de rendimentos financeiros do ano base de 2005, fornecidos pelo Banco do Brasil e Banco de Bolsa. Informou que todas as contas acima são em conjunto com a esposa Maria Tereza Dantas Henrique Prata, e que é co-titular da conta do Banco do Brasil, sendo a sua esposa titular. Declarou ainda a origem dos recursos acreditados nas contas bancárias são os seguintes:
75 mil resgate de aplicação financeira, 10 mil empréstimo do Banco do Brasil, 12 mil são rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, conforme consta na sua declaração, e rendimentos tributáveis de pessoa física também, como consta na sua declaração. Informou ainda que, como profissional liberal, o contador movimentou recursos de terceiros relativos às custas, despesas de higiene, gasto de viagem, recolhimento de diversos, etc. A autoridade esclareceu que a auditoria fiscal, nos documentos, constatou que efetivamente nenhum extrato bancário foi apresentado, visto que o informe de mês não atende ao requisitado do termo de início de consideração. A estimada contribuinte declarou que não possui extratos bancários, pois a lei do imposto de renda não os exige. Quanto à comprovação da origem, entende que a determinação só se aplica às pessoas jurídicas, conforme decisões reiteradas do Conselho de Contribuintes. Todos os demais procedimentos fiscais fazem bem como as verificações, planilhas contendo os rendimentos, contas detalhadamente relatados no termo de verificação fiscal. A argumentação de defesa do contribuinte, em relação, ele aduz que a questão do sigilo bancário, que entende que cita decisões do STJ, ressalta que, conforme os esclarecimentos prestados, foram movimentados recursos de terceiros, os quais resultaram em inúmeros depósitos bancários feitos em suas contas conjuntas no ano de 2005, e entende que a documentação juntada à impugnação demonstra claramente que pagou como pessoa física conta das empresas Empório Prata, da empresa Empório Prata com domicílio fiscal em Brumadinho, Minas Gerais. Posteriormente mencionada, a empresa lhe reembolsava pelos diversos pagamentos feitos em seu nome. Para o melhor esclarecimento da operação, era normal e usual no ano de 2005, apresentou uma planilha na qual discrimina datas e valores, compras e despesas feitas. Salienta que os esclarecimentos prestados correspondem à comprovação da origem dos recursos movimentados nas contas, razão pela qual pede o cancelamento da auto-infração. Ele reiterou os argumentos de defesa no recurso, e aqui também é mais um caso de típica alegação sem prova. Alega recorrente que os depósitos bancários de origem não comprovados em sua conta corrente se derem razão de pagamentos para uma pessoa jurídica, sendo posteriormente ressarcidos. São esses os argumentos da recorrente que eu já citei. De que pese esse esforço argumentativo para afastar a presunção de omissão de rendimentos, a alegação tem que ser comprovada de maneira individualizada. O que não ocorreu no presente caso, em que eu mesmo, no caso aqui está um pouco diferente do que eu relatei, é bom só ler aqui a parte final para ter uma expressão que o contribuinte usa que foi totalmente desfavorável ao seu argumento de defesa. No final ele diz o seguinte: é importante esclarecer que, como cônjuges, o mesmo utilizou cartões simplesmente para ajudar ou facilitar compromissos. Como cônjuge da sócia da empresa, ele utilizou os cartões simplesmente para ajudar ou facilitar compromissos e necessidades da referida empresa, não havendo motivo para o mesmo exigir os devidos reembolsos dos vencimentos dos cartões. Ou seja, a citada empresa o reembolsava à medida da disponibilidade de caixa, pois os cartões, como é do conhecimento de todos, têm seu vencimento no mínimo 30 dias, o motivo pelo qual os depósitos recebidos em sua conta corrente nunca irão coincidir com datas e valores. Então, no presente caso, o próprio contribuinte reconhece expressamente que não haverá coincidência de datas e valores. E como salientado, o mencionado artigo 42 prevê que é necessário comprovar de forma individualizada a origem dos recursos. Diante dessas considerações, eu voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe provimento. Senhores, mais do mesmo, alguma consideração? Conselheiro Rodrigo, como vota? Acompanho o relator, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanhe. Sávio? Acompanho. Marcelo?
Acompanhe. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acorde mesmo colegiado por unanimidade de voto negar provimento recurso voluntário. O processo seguinte é o processo da senhora Miriam da Mata Domingues. Por favor, conselheiro Daniel. Presidente, aqui são dois assuntos. No caso, tem ganho de capital, né, na venda de um imóvel e omissão de rendimentos de origem não comprovada. A contribuinte apresentou alguns documentos relacionados à cessão de direitos hereditários em relação à movimentação financeira, só uma informação do Bradesco negando qualquer operação na conta no período de janeiro de 2001 a junho de 2003. Procura prestar alguns esclarecimentos sobre as operações, também do Bradesco, traz um recibo, pede prorrogação de prazo, enfim, ela insurge contra a autoinfração, apresentando as razões, destacando alguns entendimentos jurisprudenciais, prossegue questionando a possibilidade da Receita Federal tributar depósitos bancários com base em informações da CPMF, os estados bancários teriam sido disponibilizados à auditoria no processo número da Justiça Federal sem o conhecimento do contribuinte, depois a contribuinte se induzida pela autoridade fiscal para fazer prova contra si mesma, referindo o princípio da confiança recíproca. A ação fiscal teria constatado que a renda acrescida, que seja uma autoinfração, seria oriunda da venda de bens, o qual o cônjuge da defendente é meieiro. Em atendimento à solicitação, a Secretaria da Receita Federal, mas sem nenhum comprovante de recolhimento incidente sobre a tributação. Tornando o tema sobre depósito comprar, ela traz algumas considerações de direito, citando decisões do STF. No caso, a DRJ julgou a impugnação improcedente, né? Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivamente, alegando que, conforme comprovado, o valor do imposto de renda declarado está devidamente ajustado quanto aos valores apresentados e mantendo sua movimentação bancária pela venda do imóvel, que não sendo superior a 10 vezes a renda disponível declarada. Analisando os fatos que são sujeitos para satisfazer os questionamentos apresentados em relação aos depósitos bancários não com origem não comprovada, trata de atividades autônomas exercidas pela citada, possibilitando a identificação e originalidade dos mesmos. O conhecimento do recurso em relação ao ganho de capital, na legislação imóvel sobre propriedade, a recorrente limita-se a afirmar que o valor do imposto de renda declarado está devidamente ajustado quanto aos valores apresentados e mantendo sua movimentação bancária pela venda de seu imóvel, que não é superior a 10 vezes a renda disponível declarada. Depende do teor dessa argumentação que não há uma insurgência quanto à apuração do ganho de capital, estando correto o valor do imposto lançado. Cumpre ressaltar, contudo, que o valor da venda do imóvel não compõe a base de cálculo relativa aos depósitos bancários de origem não comprovada, tema que será motivo de abordagem específica no tópico a seguir. Desse modo, não há reparo a fazer quanto à apuração do ganho de capital na alienação do imóvel de propriedade da recorrente. Está bem bonitinho lá o custo de aquisição, o custo da venda, tudo foi bem feito esse lançamento em relação ao ganho de capital. Eu trago novamente aquele introito de direito aqui em relação à questão do omissão de rendimentos, né? E alega recorrente que os depósitos bancários de origem não comprovada em sua conta corrente se derem razão do exercício de atividades como autônoma. Assim, eu entendo que a recorrente reconhece expressamente que a origem dos depósitos efetuados são... Assim, a recorrente reconhece a origem dos depósitos efetuados, que são rendimentos tributáveis decorrentes do exercício de uma atividade remunerada. Para afastar a presunção da omissão de rendimentos, a alegação tem que ser comprovada de maneira individualizada. O que não ocorre no presente caso, em que a recorrente reconhece expressamente que os depósitos têm como origem o exercício de sua atividade profissional. Então, assim, a argumentação de defesa da impugnação dela
é muito melhor do que o recurso. O recurso foi mais simples, né? Os argumentos foram muito, assim, sim, ela própria praticamente igual ao anterior. O que ela argumenta é uma alegação desfavorável a ela. Ela diz, robustece ainda mais o lançamento, né? Isso, porque ela diz que os depósitos têm origem na sua atividade remunerada, porque ela exerce o trabalho de autônoma, né? Enfim, aí eu também, nesse caso, estou caminhando da mesma maneira, negando o provimento. Ok. Senhores, considerações? Rodrigo, conselheiro relator, negando provimento a recurso voluntário. Acompanho, presidente. Larita. Também acompanho. Douglas. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto negar provimento a recurso voluntário. Senhor Alberto, até que momento o senhor consegue ficar com a gente, senhor Alberto? Já está no seu horário? Presidente, você já pode continuando ainda, que não tem horário fixo agora não. Ok, beleza. Senhores, nós temos já apenas 2 processos para encerrar a pauta da manhã, são 2 processos do conselheiro Douglas. Conselheiro, tudo bem? Vamos fazer o almoço final aí para a gente concluir antes do almoço? Vamos seguir. Então, por favor, conselheiro, no mesmo esquema, se for matéria que a gente já discutiu, a gente não precisa perder muito tempo com elas, passando apenas a sua conclusão. Por favor, fique à vontade, item 183 da contribuinte Marilyn Heloísa Rausch. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. É um lançamento de depósito bancário de origem não comprovada, iniciado em nome do marido da recorrente, tendo em vista conta bancária em conjunta, em cotitularidade, junto à Caixa Econômica Federal. A contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos depósitos ali identificados, através dos termos de intimação ali indicados, documentos 11 e 12 aqui, e aí os depósitos foram identificados pela análise dos extratos bancários obtidos em regular procedimento fiscal em face do cônjuge Eduardo Fogaça Oliver, via expedição de requisição de movimentação financeira. Ela apresentou impugnação, a decisão manteve o auto, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito integralmente. Apresentou recurso voluntário e, em uma apertada síntese, ela alegou cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa ante a impossibilidade de acesso aos documentos e depoimentos do processo do marido, tá? Aí, suposta omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, presunção legal, mas ela não comprova nada, e confisco da renda objeto da notificação fiscal hora atacada. Eu só vou entrar nesse ponto aí da preliminar de nulidade, porque eu acho que os outros pontos ela não trouxe nenhum documento, não comprova nada, e aí ela alega que, de acordo com essa preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula pelo cerceamento do direito de defesa, ante possibilidade de acesso aos documentos e depoimentos relacionados ao PAF do marido, deduzido em face do seu esposo, co-titular da conta bancária junto à CEF, que não foram anexados aos presentes autos para a preservação do sigilo fiscal do citário contribuinte. Aí eu faço aquele introito do artigo 59 do decreto 70.235, e aí eu transcrevo um trecho aqui da decisão recorrida que analisou essa preliminar e eu concordo com ela. Então, em análise dos autos, especialmente dos anexos que eu acompanho, verifico que todos os documentos essenciais para a lavratura da auto-infração instruem o processo administrativo fiscal estão contemplados abaixo. Aí tem uma relação de documentos, inclusive, e aí, no finzinho aqui, além disso, consoante relatado, o contribuinte foi intimado pelos termos de intimação 2009-00123,
2009-0-90, 2009-023, traço 0-92, de 10 de 6 de 2011 e 19 de 7 de 2011. A comprovar a origem dos valores creditados depositados em suas contas correntes, conforme relação elaborada pelo fisco, a partir dos traços bancários fornecidos pelos bancos Caixa Econômica Federal, constante de planilha anexas aos referidos termos. Fazendo uma análise minuciosa do caso, a decisão recorrida não merece reparos, de modo que me utilizo do argumento expendido como razão de decidir, e aí, na verdade, eu faço só um destaque aqui que o processo do marido já foi julgado e foi considerado, foi mantido o crédito lá. Então, com relação à questão da omissão, ela só trouxe argumentos, não trouxe prova, e aí o restante seria o confisco do imposto de renda, eu estou negando provimento. Senhores, considerações? Não, presidente, essa questão de nulidade aqui, só para falar, porque no meu eu falei também da nulidade e tal, mas aqui tá tudo que precisa para fazer o lançamento de nulidade está aqui. Né? Começou lá, mas aí viu que era com a titularidade, pegou os extratos, jogou aqui 50% para cada um. Na verdade, assim, a gente está pautando tão rápido esses processos, a quantidade de processos de comissão de rendimento com base em depósito de bancário de origem não comprovada, em particular, a gente está tratando tanto deles que acho que está quase chegando ao ponto de começar a fazer uma planilha, né? Porque o argumento é quebra de sigilo, confisco da multa, efeito confiscatório, enfim, depósito não é renda, aquela história toda, fazer uma planilhazinha para a gente começar. Basicamente, os argumentos são sempre o mesmo, né? Mas o conselheiro relator, negando provimento a recurso voluntário, não identificou qualquer mácula na análise preliminar e no mérito também não evidencia a necessidade de alterar o que foi decidido pela decisão recorrida. Como vota o conselheiro Daniel? Eu acompanho. Rodrigo? Acompanho o relator, presidente. Marita? Bem. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acorde mesmo colegiado por unanimidade de voto negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, item 84 da pauta, também de relatoria do conselheiro Douglas, contribuinte Nilton José Fernandes. Conselheiro Douglas, por favor, fique à vontade. Isso aqui, na verdade, eu estou tendente a converter o julgamento em diligência, porque a impugnação foi considerada intempestiva, mas eu, analisando aqui os autos, eu não achei, ele foi intimado por edital, mas eu não achei, por exemplo, a tentativa de intimação, de notificação por correio. Então eu queria, não sei, eu dei uma olhada, tentei conferir, tentei checar, não consegui achar o AR que teria retornado para lastrear um edital, né? Então eu estou sugerindo aqui uma conversão de diligência. Foi juntado até o edital, mas teve uma diligência para juntar o edital, mas eu não encontrei o AR que não teria feito a intimação. Então eu estou... A impugnação foi intempestiva, é isso? Isso. Onde está esse edital, Douglas? Você tem ele aí? Ah, já achei, já. Ele questiona isso no recurso? Sinceramente, isso exatamente não, mas ele questiona que foi tempestivo, que ele morava, estava no exterior, aí voltou. Ah, tá. Não, acaba questionando. Que o endereço que ele colocou lá na receita seria o do pai, porque ele viajava, enfim. Mas eu não tenho nenhum AR voltando do pai, ou se recebeu, não tem nada. Tá. Pelo menos não achei.
Ô Douglas, não tem problema nenhum fazer essa conversão. É que, na verdade, assim, isso é um sistema especificado que só entra para a possibilidade de lavragem digital se passou pela outra parte anterior, entendeu? Então, isso não é uma questão manual. Isso, o próprio sistema manda as notificações, aí ela volta, o sistema identifica que voltou, e aí ele vai para outro campo, que a unidade precisa lá só emitir o edital. Aí aparecem os editais que estão pendentes já, ou seja, não há uma ação manual para ir lá e fazer a intimação e depois vamos lá vamos guardar o AR e tal. Então, é um procedimento que já faz de forma tudo eletrônica. Então, existindo a possibilidade de emissão do edital, eu estou convicto de que houve a tentativa sistêmica de fazer a intimação por via postal, porque não pode ser diferente, entendeu? Quando é manual é outra coisa. Eu posso tentar fazer por edital porque não consigo, mas no sistema não. O sistema ele já faz isso de forma integrada e aí, nesse caso, a impugnação dele é intempestiva. A impugnação é intempestiva, você está analisando só a tempestividade. Eu só estou comentando porque eu não sei se vale a pena parar um processo só para ir lá e voltar, você saber que esse processo daqui a pouco vai voltar para você, quando é uma coisa que não tem muita discussão. O contribuinte manteve o endereço, não informou a saída definitiva do país, e aí pronto, é correta a decisão do DRJ, não precisa fazer muito esforço para chegar a essa conclusão. Mas não tem problema, se você entende que é relevante para você, a gente converte em diligência assim como a gente submete, na verdade, né? A gente, que eu digo, colegiado, a gente submete ao colegiado sem problema nenhum. Só estou fazendo essas observações porque é tempo perdido esse processo ir lá, voltar, vou voltar para você vai ter que voltar de novo, enfim. Então, eu até fiz a parte do voto porque também é tranquilo, mas é só que eu não, na análise ali, eu não consegui fazer aquela... Talvez até achar que... não foi instruído com essa informação. Na verdade, assim, internamente, a gente sabe que só chega a possibilidade de emitir edital se passou pelo procedimento anterior. Né? Nesse caso, o contribuinte nem está questionando a intimação por edital. Está dizendo que foi posterior e tal, aí botou o endereço do pai, enfim. Mas fique à vontade, se quiser a gente... Presidente, na folha 57 ali já foi baixada em diligência, parece, para verificar essa situação. E daí foi anexada uma série de telas ali, porque acho que não tinha o termo o edital. Será que é necessário baixar em diligência novamente? Juntou esse edital, mas esse edital aqui é de janeiro de 2008. Aqui, Douglas, a folha de 59, Douglas, está apontando no dia 22/6/2008, teve uma notificação não entregue. Folha 59. Aí, a seguir... Está aqui folhas 44 e folhas 45. Os ARs de ausente, devolvido por ausente. Então está aí também. Né? Aí, além disso, ainda tem um AR. Mas você vê que é uma informação já dentro do sistema. Ele faz tudo eletrônico. E esse AR deve ser aquele AR pequenininho. Porque o AR, quer dizer, não gera o AR. É o extrato lá do correio. Chama de SUCOP esse sistema aqui. Deixa eu ver se aparece esse nome, SUCOP. Acho que não aparece. 44. Está em folha 44, 45. Devolvido em 26/11 e depois tem outro devolvido em 28/5. Uma intimação e a outra auto, né? A notificação. A notificação foi devolvida em 28/5, foi 45. E aí vai bater exatamente lá com, vamos lá. Notificação não entregue. Ela aponta aqui a data 22/6.
foi 28/5, 22/6, o registro aí da notificação não entregue. Então, isso que você está querendo, Douglas, já está no processo. Não, então tá bom. Então, na verdade, eu tô só conhecendo o recurso e na parte conhecida negando provimento. É porque ele vem e traz, além da questão da tempestividade, ele trata da matéria de mérito, não é isso? Sim. Entendi. Senhores, considerações? Então, o conselheiro Daniel, como vota, conselheiro relator, conhecendo em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos, litígio administrativo instaurado com contaminação ao lançamento, e na parte conhecida, negando provimento. Como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Marita? Também acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanhe. Eu também acompanho, conselheiro relator, e assim acordo membro do colegiado por unanimidade de votos em conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com contaminação ao lançamento, e na parte conhecida por unanimidade de voto negá-lhe provimento. Com isso, iríamos ao processo 185, que seria de relatoria do conselheiro Marcelo Risso, do contribuinte Carlos Augusto Barro, mas esse é um processo que foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. E nos termos da portaria, do artigo 12 da portaria CAF 17/2020, os autos serão incluídos em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. Senhores, com isso encerramos a nossa pauta de julgamento da manhã deste dia 2 de dezembro, com absoluto sucesso, cumprindo integralmente a pauta. Agradeço e parabenizo a todos os senhores e também agradeço ao senhor Alberto que nos acompanha pelo CAF, a quem solicito parar a gravação neste momento.